A gente tá acostumado a ver elas muitas das vezes em cima dos palcos, performando suas músicas, lançando álbuns com 31 músicas, talvez até menos do que isso, muitas das vezes ganhando prêmios por causa do seu talento vocal e da sua apreciação à arte musical. Mas sabe onde também muitas das diva pops querem estar? Sim, exatamente, nas telinhas do cinema. Good news! Mas hoje a gente tá aqui pra fazer uma lista de 5 diva pops que quase estiveram em algum filme. Antes de começar esse vídeo, não esquece de me seguir aqui para não perder nenhuma novidade, curiosidade, fofoca sobre cultura pop. Eu atualizo o canal toda semana, então toda semana tem um vídeo aqui para você. As minhas redes sociais estão todas aparecendo aqui embaixo, são todas apenas Nicolas, mas o mais importante mesmo é vocês se inscreverem aqui no canal para me ajudar a crescer aqui e eu poder continuar trazendo esses vídeos que eu adoro fazer. Pra começar a nossa lista, eu não sei exatamente se a Gwen Stefani ela é considerada uma diva do pop, porque a gente sabe que ela deu uma sumidinha aí do mundo da música. Mas a gente não pode negar a fama da nossa Hollaback Girl, e vocês não imaginam qual que era o papel que a Gwen Stefani tentou e quase conseguiu. Ali por volta de 2003, 2004, a Gwen Stefani estava num ótimo momento da carreira dela. Ela era uma das cantoras mais comentadas da época, talvez ela marcou os anos 2000. E aproveitando essa fama, a Gwen Stefani fez audições para um papel que talvez nem passe na cabeça de vocês, mas ela fez testes para ninguém menos do que Jane Smith. Sim, a senhora Smith, de Senhor e Senhora Smith, um dos filmes que se tornou um dos grandes ícones da cultura pop. Imagina só que loucura que teria sido a Gwen Stefani no papel, contracenando com Brad Pitt no lugar de ninguém menos do que Angelina Jolie. Em 2008, a Gwen Stefani comentou pela primeira vez sobre isso. Ela falou que, embora ela não tenha conseguido o papel, tinha sido uma honra para ela disputar tão acirradamente com a Angelina Jolie. Ela revelou também nessa entrevista, ela foi ali para as audições finais, mas como vocês sabem, o papel acabou ficando na mão da Angelina Jolie. Só que aí, gente, existe um grande iceberg nessa história toda, porque se vocês forem parar para pensar, se a Gwen Stefani tivesse se tornado a Jane Smith de Senhor e Senhora Smith, talvez Brangelina não teria existido. Sim, o casal que foi comparado ao término de Larissa Manoela e João Guilherme. Porque eu não sei se vocês vão se lembrar, mas ali por volta de 2004, o Brad Pitt estava no relacionamento com a Jennifer Aniston, que acabou terminando ali durante as gravações de Senhor e Senhora Smith, e foi onde ele se aproximou de ninguém menos do que Angelina Jolie. E dali pra frente, lá por volta de 2005, quando o filme já tinha estreado, os dois engataram num dos maiores relacionamentos públicos e mais famosos de Hollywood, porque por volta dos anos 2000, nenhum casal era tão comentado quanto o Brangelina. Então já pararam pra pensar que se a Gwen Stefani tivesse sido realmente a Jenny, talvez a gente não teria Brangelina? E assim, era um livramento pra Angelina Jolie, né? Porque o Brad Pitt... Vocês acreditam naquele negócio de que quando duas pessoas precisam ficar juntas, em algum momento elas vão acabar ficando juntas? Mesmo que não naquela circunstância, talvez eles pudessem contracenar em outro papel e aí Brangelina existiria de toda forma? Fica aí o questionamento. Talvez a maior diva pop dos últimos tempos não tenha a melhor das passagens pelo cinema. A gente sabe que os papéis em que Taylor Swift já esteve, eles são meio controversos, e pra quem é Swift, todo mundo prefere não lembrar do desastre que foi Cats ou a cena dela morrendo em Amsterdã. Mas a loirinha tentou participar de 2 grandes sucessos dos anos 2000, e vocês nem fazem ideia de quais eram esses filmes. Ali em 2008, começavam as gravações de Lua Nova, a continuação do fenômeno Crepúsculo, filme e livro esse que Taylor Swift é muito fã desde pequeninucha. Em uma entrevista para Ashley Greene, que era a intérprete da Alice Cullen na saga Crepúsculo, o Chris Weitz, que era o diretor do segundo filme Lua Nova, revelou que o agente da Taylor Swift, naquela época, ali por volta de 2008, entrou em contato com ele algumas,
várias vezes pra tentar conseguir aí um pequeno papelzinho pra Taylor no filme. E detalhe, ele revelou que a Taylor nem queria um grande papel, ela não queria fazer uma grande aparição. Ela só queria estar ali, sabe? Ela queria nem que aparecer por milésimos de segundos. Só que na época ele precisou dar uma negativa pro agente dela e pra própria loirinha, porque ele imaginou que uma estrela em ascensão, como a Taylor Swift era naquela época, e como o nome dela era muito falado, não tinha como ela fazer uma pequena aparição ali e não ser muito comentada, porque ela era a Taylor Swift e as pessoas iam notar ela, e ele não queria que o tom do filme, ele não queria que a participação dela tirasse o foco do filme, e acabou negando o pedido da cantora. Ele falou mais pra frente que acabou se arrependendo, porque teria sido incrível, principalmente nos dias de hoje, imaginar que a Taylor Swift poderia estar em alguma cena por minissegundos, mas que tudo bem também, porque no final tudo ocorreu bem e hoje ele e a Taylor são amigos e ninguém guardou rancor dessa situação. Out loud. Frankenstein. Mas a participação da Taylor Swift em Crepúsculo talvez não seja nem a maior informação bombástica desse vídeo. Um dos maiores filmes dos anos 2010 e talvez a informação chocante pra vocês é que a Taylor chegou muito perto de conseguir o papel dela. A Taylor teria feito teste para a personagem Eponine, que contracena com o Morbius, o personagem do Ed Redmayne. E ali em 2022, em uma entrevista, a Taylor falou abertamente sobre essa tentativa e como que foi o teste dela. Quando cheguei lá, me vestiram com uma fantasia completa de criança de rua do século XIX e disseram que iam pintar meus dentes de marrom. E eu pensei, vocês vão fazer isso depois que eu conhecer o Ed Redmayne, né? Eles me fizeram parecer a própria morte e tudo virou um pesadelo. Quando conheci o Ed, não abri a boca pra falar. E em resposta, o Ed disse o seguinte: a lembrança mais forte que tenho disso é de ter comido pizza e bolinhas de massa com alho antes. E tudo que eu conseguia pensar era no meu hálito de alho enquanto Taylor morria em meus braços e eu tentava demonstrar emoção. Embora tudo tenha parecido muito caótico, o Tom Hopper, que é o diretor do filme, falou que a Taylor Swift foi extremamente bem no teste dela, que ele realmente chegou a considerar muitas vezes dar o papel da Eponine pra ela, só que a decisão dele foi muito parecida com a do Chris Weitz. Ela era muito bonita pro papel, ele falou que ele não entendia como que as pessoas conseguiriam conciliar a Taylor Swift loirinha, de olho clarinho, toda bonitinha, a uma criança que estava numa situação de rua, basicamente, e acabou negando o papel pra ela. Pensa que loucura que seria, a Taylor Swift estaria também em um filme indicado ao Oscar. Agora, uma das minhas maiores tristezas com o cinema, de uma diva pop que quase esteve num papel que eu adoro, mas que também foi uma derrota justa, já que ele ficou nas mãos da Michelle Pfeiffer, é simplesmente Madonna como a Mulher Gato em Batman Returns. Vocês conseguem imaginar o que seria isso? Gente, a Madonna, ela é a cara da Mulher Gato. Quando eu falo que foi uma vitória justa, foi uma vitória justa porque a Michelle Pfeiffer ficou icônica no papel também. Mas em uma entrevista pro Jimmy Fallon, a Madonna falou que ela acabou se arrependendo de negar o papel da Mulher Gato, porque depois que ela assistiu a Michelle Pfeiffer em toda a sua performance, ela ficou pensando que aquele ali realmente era um papel e um marco grandioso para sua carreira e que teria sido incrível participar do filme. Mas esse não é o único papel que a Madonna se arrependeu de ter negado. Vocês acreditam que também foi oferecido para ela um papel em Matrix? Mas assim, eles nunca revelaram qual foi o papel que a Madonna fez testes, até porque a recusa no final também foi dela. A gente acredita que possivelmente ela tenha tentado o papel de Trinity, que é uma das únicas mulheres que tem um grande destaque na saga Matrix. No final das contas, o papel ficou na mão da Carrie-Anne Moss, que fez da Trinity uma das personagens mais emblemáticas do cinema. E a Madonna, inclusive, chegou a afirmar que esse é um dos filmes favoritos da vida dela. Agora que a gente falou da rainha do pop, e se a gente falar sobre um papel em que a nossa princesa do pop, Britney Spears, quase esteve. Gente, quando eu descobri isso aqui, eu fiquei tão triste, porque era a época de ouro da Britney Spears. A gente tá falando de 2003 e também de uma das maiores comédias românticas que tem no cinema. Ela é com certeza uma das mais famosas da Rachel McAdams. E eu estou falando de simplesmente Diário de uma Paixão. Sim, a Britney Spears quase foi a Ellie Hamilton de Diário de uma Paixão.
Paixão. No livro, ela falou que o diretor ficou entre ela e a Rachel McAdams, e embora ela não tenha conseguido o papel, teria sido incrível contracenar com o Ryan Gosling, que ela teria adorado participar do projeto, mas de toda forma, também não era ruim o fato dela não ter conseguido participar do filme, considerando que 2003 foi o ano em que ela estava trabalhando no seu álbum In The Zone, que é com certeza um dos maiores álbuns da carreira dela, que rendeu o seu primeiro e único Grammy com o mega hit Toxic. Além disso, ela também revelou que ela teve um pouco de dificuldade enquanto atuava entre discernir entre ela e a própria personagem. Tenho certeza de que grande parte do problema foi o fato de ser minha primeira experiência como atriz. Imagino que existam pessoas na área da atuação que já passaram por algo parecido, com dificuldade de se desvincular de um personagem. Espero nunca mais me aproximar desse risco profissional. Viver assim, sendo metade você mesma e metade uma personagem fictícia, é complicado. Depois de um tempo, você perde a noção do que é real. E embora a gente tenha perdido a Britoca em Diário de uma Paixão, a gente ganhou Toxic, então eu acho que também foi uma troca justa. No, you can't marry two people. And I'm marrying one. So I should go, okay? Agora, pra finalizar a nossa listinha, sabe quem quase esteve em um dos filmes de ação mais implacáveis do cinema, em uma das maiores franquias de ação, que inclusive envolve carros? E não, eu não estou falando de Velozes e Furiosos, eu estou falando de Mad Max Estrada da Fúria de 2015, que quase teve participação de ninguém menos do que Rihanna, a nossa cantora aposentada, vendedora de lingerie, quase esteve em um dos filmes mais emblemáticos do ano. Em 2022, o George Miller lançou um documentário que fala sobre toda a sua trajetória fazendo Mad Max Estrada da Fúria. Como eu falei, foi um dos filmes mais emblemáticos daquele ano. Dentro desse documentário, ele acabou por comentar que a Rihanna teria tentado sim o papel e teria feito audições para participar do filme. Na época, infelizmente, ela não conseguiu, como a gente bem sabe. E embora muita gente acredite que ela provavelmente estaria nos papéis principais, no interpretado pela Charlize Theron, o George Miller falou que queria, na verdade, ter dado pra ela o papel como uma das esposas do Immortan Joe. Ele também chegou a comentar que ele ficou deslumbrado quando ele viu a Rihanna entrando pela primeira vez pra fazer as audições. Normalmente, atores aparecem pra esse tipo de reunião vestidos de forma casual. Mas cara, Rihanna estava espetacular. Eu tenho certeza que ela sabia qual era o conteúdo do filme. Mas ela veio vestida de Rihanna, o que foi a escolha certa. Ele também contou que a Margot Robbie e a Jennifer Lawrence também foram cogitadas pro filme, mas no final ele acabou escolhendo outras atrizes para interpretar as 5 esposas do Immortan Joe. Cara, agora imagina, você tá ali esperando uma galera pra fazer audições pros papéis e de repente chega Rihanna em 2015. Gente, um dos auges de beleza dessa mulher. Essa mulher tá sempre no auge da beleza, né? Mas 2015 também foi um dos anos da Rihanna e ela simplesmente aparece toda bonitona ali pra fazer as audições. Infelizmente ela acabou não passando pro filme, mas um pouquinho mais pra frente a gente teve a graça de ver a atuação dela em Ocean's 8, que é um dos meus filmes favoritos. Tem ela, Cate Blanchett, Sandra Bullock. Esse filme é um espetáculo e a Rihanna também tá um espetáculo. Embora todo mundo queria que ela voltasse pra música, e claro, eu nunca dispensaria uma música nova da Rihanna, eu adoraria ver ela no cinema de novo, interpretando talvez um papel maior. Moving a camera? Bit by bit. 10, 12 days. A gente poderia estender essa lista aqui, porque tem várias outras cantoras que também tentaram outros filmes. A Beyoncé quase esteve em Nasce Uma Estrela, ela quase fez o papel da Lady Gaga. A Renee Rapp e a Dove Cameron quase foram a Glinda de Wicked. Então tem muita cantora quase participou de algum filme. Então essa é a sua vez de comentar aqui embaixo qual cantora que você se lembra que tentou algum papel no cinema e que infelizmente não conseguiu. Não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhuma novidade, curiosidade e fofoca sobre cultura pop, e a gente se vê na semana que vem.